Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Conversas que Revolucionam, esse projeto tão querido nosso, que por hora está num ambiente online, para que a gente não perca esse contato, não perca de estar junto aqui conversando e trazendo dicas tão importantes para o nosso dia a dia. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma amiga muito querida, Caroline Batista, que tem um tema muito próximo dos temas que eu gosto de trabalhar, complementar, e eu acho que vai ser uma conversa espetacular. Carol, muito obrigada por ter vindo, te apresenta e logo a gente já começa a conversar. Lise, que bom, muito bom estar participando do Conversas que Revolucionam. Então, eu sou a Caroline Batista, né? Eu sou terapeuta transpessoal, me formei na Escola de Psicologia Transpessoal em Portugal, em Lisboa. E me especializei em estresse e ansiedade, né? Num ramo muito específico de estresse e ansiedade, porque quando a gente pensa nesse tema, né, muitas coisas nos estressam e nos anseiam hoje em dia. Então, eu fui justamente para uma área do trabalho, né? Estresse e ansiedade voltado para o trabalho. E, em virtude disso, eu criei um método que se chama Work-Life Integration, que é um método que ajuda justamente as pessoas a terem uma relação saudável com o estresse e a ansiedade e ajuda elas a conquistarem justamente mais leveza e felicidade no dia a dia, né? Porque ele não precisa ser pesado como muitos de nós estamos vivendo hoje em dia, né? Então... É verdade. E aí eu acho que a primeira pergunta, né? Porque a gente conversa tanto, e até fica aqui o convite para quem não ouviu ainda o podcast que eu fiz participando do podcast da Carol, Vida Mais Leve, né, Carol? Sim. E foi muito legal a gente conversar sobre isso também, sob uma outra ótica, que é a do dilema das redes, né? Mas a minha Uhum. pergunta para ti é: por que será que a gente demorou tanto para olhar com um pouco mais de atenção por estresse? Porque eu acredito que, pelo menos nos últimos 30 anos, o estresse vem rondando o meio corporativo, a nossa vida. Quanto mais corrida a vida está ficando, mais estresse a gente tem, ou mais estressores a gente tem. Por que será que Uhum. demorou tanto para se prestar atenção no estresse como está sendo hoje? Sim, então, Lise, o que eu vejo, né? Eu tenho uma atuação não só com pessoa física, mas com pessoa jurídica, né? Com empresas, trabalhando justamente com essa questão de gestão de estresse e performance, principalmente de líderes. E o que eu vejo muito do mercado corporativo, se a gente pensar toda a cadeia de estresse e o desenvolvimento do estresse, né? A gente pega lá, o estresse teve um ápice, assim, onde se falou muito a respeito disso na década de 90, que foi justamente aquele momento, assim, de muito trabalho, onde se falava muito do workaholic, né? Das pessoas que era aquela busca desenfreada pelo sucesso, resultado, fazer fortuna, os filmes, inclusive, né? Se a gente lembra, como é que é? Era a minha adolescência, né? Década de 90, então era aquela correria, enfim, era aquele mundo do trabalho, o trabalho que te preenche, então ele invade todas as áreas da tua vida e o estresse, obviamente, apareceu nesse momento como uma consequência. E é quase um Depois estilo de disso, vida, né? Que foi vendido por isso muitos anos. era um status ser Por estressado. gurus, em livros, em uma série de coisas, era bonito dizer que tu trabalhava até as 4 da Isso. manhã e às 6 tu levantava para continuar trabalhando. Exato, exato. Então, isso era símbolo de status, né? Quem Uhum. não estava estressado não trabalhava, não tinha um trabalho que se realizava e tal. Então, durante muito tempo, e eu diria que até hoje, tanto é que a gente só substituiu o nome, né? Porque hoje a gente vive essa síndrome da produtividade exacerbada, né? Precisamos estar produzindo a todo momento, senão parece que eu estou fora da bolha, né? Parece que me dá um vazio existencial, às vezes, né? Se eu não estou produzindo na hora que todo mundo está produzindo, Uhum. e assim sucessivamente. Então, por que demorou, né? E eu diria que ainda não está num nível que a gente poderia dizer que é uma preocupação grande da maioria das empresas. Uhum. Uma das grandes questões é que quando a gente entra nessas temáticas psíquicas, né, emocionais, ainda existe muito tabu, Sim. embora essa questão da pandemia trouxe luz para isso, né? Claro, Porque porque muito... todo mundo está sentindo algum nível de estresse, né, Carol? Não tem Exato. como fugir disso, né? Isso é Sim, bom. exato. Uhum.
E o que aconteceu? Os líderes começaram a ver as suas equipes pipocando Sim. sintomas de estresse. E eles precisando continuar entregando resultado, continuar tendo performance, ok? Muitas empresas flexibilizaram, mas precisava ter uma entrega, né? Afinal de contas, a empresa ela pode ter todo o propósito, mas ela está ali para gerar lucro, obviamente, para gerar riqueza. Bom, como é que eu engajo a minha equipe nesse período se eu começo a ver as pessoas ansiosas, preocupadas, estressadas? Então, isso ganhou, vamos pensar assim, nesse último ano, uma notoriedade justamente pelo momento, né? Então, nunca se falou tanto, se a gente olhar, inclusive, fazer uma pesquisa aí no Google, a gente vai ver, inclusive, que o número de pesquisas sobre como gerenciar a ansiedade, como curar o estresse, como dicas, enfim, isso se proliferou enormemente, né? Sobre saúde mental. E é interessante, né, Carol? Porque, assim, quando é o meu colega de trabalho, ele chega a ser um problema no meu ambiente de trabalho, porque ninguém, tipo, essa pessoa não está vendo o lado bom da vida, a gente dá um monte de desculpa para aquilo ali, ou quem nunca passou por uma situação parecida diz que é falta disso, falta daquilo, né? E é interessante, assim, porque esse é um traço de uma cultura ainda da geração anterior à nossa, né? Eu cresci dizendo que depressão, tristeza, quem precisava de terapia, porque estava faltando lavar louça. Eu ouvia isso o tempo inteiro, entende? Sim, e eu reproduzia sem mesmo saber, até o dia que o burnout bateu na minha porta, né? A depressão pós-parto bateu na minha porta, e daí eu tive que encarar um profissional dessa área de saúde e dizer, eu nunca me imaginei estar aqui. E eu acho que para muitas pessoas aconteceu a mesma coisa no momento da pandemia. Não, tem alguma coisa errada comigo e eu preciso de ajuda, né? Então, eu acho que assim, é horrível isso, mas de uma certa forma é positivo, porque trouxe uma empatia a respeito dos sintomas psicossomáticos, dos transtornos depressivos e tudo mais, porque pode acometer qualquer um. Exato, não escolhe, né? Isso que você estava falando, Liz, esses dias assim, uns 4 meses atrás, eu estava justamente discutindo com um diretor de uma empresa, assim, eu estava apresentando alguns indicadores, né, de como eu enxergava o grupo de líderes, que era um grupo grande, enfim, uma empresa com muita capilaridade, e discutindo o alto índice de estresse, né, dos líderes e alguns já em fase de burnout. E ele justamente olha para mim e diz assim, mas eu não entendo, ele falou, né? Eu não entendo como é que as pessoas podem estar tão estressadas, os líderes, né, podem estar tão estressados dentro dessa empresa, porque nós pagamos acima do mercado, os benefícios são os melhores, a empresa está crescendo, tem eu dou tudo que eles querem, né? Exato, tem muitas oportunidades. Tu vê, olha só, o mercado tá do jeito que tá, nós continuamos vendendo, a gente continua crescendo. Eu não entendo por que essas pessoas estão estressadas. E aí, óbvio que a fala desse diretor, né? Ele justamente ele traz a dificuldade da grande maioria das pessoas que, inclusive, estão num cargo de decisão, de entender que isso não é uma questão, mas tu tem todas as oportunidades, então é mais ou menos o seguinte, então, se eu tenho oportunidades, eu vou ser feliz, e a gente sabe que não é assim. E não é uma questão de escolha, né? Porque se fosse, seria mais simples, né? Então... Exato, é bem isso. Não é essa questão, né? Por quê? Porque o estresse depende da percepção que as pessoas têm sobre a realidade. Então, eu posso ter pessoas vivendo num ambiente com muitos desafios e elas estarem tranquilas, né? Sem nenhum tipo de problema, encarando isso como realmente uma forma de crescer, de evoluir, enquanto que tu pode ter outra que vê isso de uma forma assustadora, né? E isso, inclusive, ser o gatilho que ela precisa para acionar, talvez, e começar um relacionamento com estresse e algum grau de ansiedade. Então, o fato é justamente que, se a gente parar para pensar, não existe uma permissão dentro do mercado de trabalho para que você se sinta estressado e você se sinta ansioso. É até feio, né, Carol? É feio da gente contar, né?
Exato. Essa fala, inclusive, né, de você dizer assim, eu me sinto estressado, é só pensar na gente, né? Parece um Alguém chega, vitimismo, né? exato. Ai, deixa disso, que Uhum, isso, olha só. uhum. Daí o que as pessoas normalmente fazem? Foca no lado positivo. Como me falou essa pessoa, mas os benefícios são bons, as pessoas ganham acima do mercado. Ok, mas não é só Não isso, é só né? isso, né? Exato. Exato. Então, não existe, o fato é isso. O fato é que eu preciso entregar resultado, existe uma competitividade muito grande, existe um excesso de informação, né? O modelo de negócio, o modelo de trabalho, ele também está em transformação muito Sim. grande, né? A gente tem mudanças cada vez mais constantes. E aí, diante disso, parece que eu chegar diante desse monte de coisa que eu preciso responder, eu dizer assim, ok, mas diante disso eu me sinto estressado, eu me sinto ansioso e está pesado para mim demais carregar Uhum. isso e eu preciso de ajuda, soa algo de uma pessoa fraca, né? De uma Sim. pessoa que não tem condições de responder, Uhum, né? uhum. Logo, vem justamente um receio de, bom, se eu não tenho condições de responder, eu vou ser demitido, ou daqui a pouco a empresa vai fazer um downgrade, ou enfim, E daí o né? pior é isso, né? Eu engulo tudo isso e as coisas vão começando a aparecer no corpo, né? Como a gente sempre fala, o que eu não Exato. expresso, e daí o que acontece? Eu começo a tratar uma dor de cabeça crônica, eu começo a tratar gastrite, eu começo a tratar dor nas costas, e aí é o que eu costumo dizer, né? A gente fica cheia de paliativos, não que eles não sejam bons, uma hidroginástica, uma massagem, uma medicação para Sim, aliviar a claro. dor, mas isso enquanto vamos dizer assim, prática permanente para suprir, vamos dizer assim, uma condição de aguentar o estresse. Então, hoje, olha o Sim. absurdo que a gente chegou, que é mais fácil eu dizer que eu estou com uma gastrite crônica do que eu estou com um problema de estresse. É mais bonito eu dizer que eu tenho gastrite ou que eu tenho uma dor de cabeça que não passa, porque essa Sim, é, assim, corporativamente aceitável, né? E é uma pena. exato. E o mais interessante disso, né, é que nós, inclusive, né, e quando eu falo nós, porque que nem você falou, até que um dia o burnout bateu na tua porta, a depressão pós-parto, eu também sofri com a síndrome de burnout durante muito tempo e neguei ela durante Sim, alguns meses, o que fez eu piorar. acabei desenvolvendo Uhum. uma depressão. Mas justamente o que acontece, né? A gente busca justificativas. Então, eu tenho muitos pacientes que chegam para mim, principalmente pessoas, né, pessoas que eu atendo nesse programa corporativo. Não, mas é que assim, a minha dor de cabeça, ela tem uma razão de existir. Então, a pessoa começa a justificar do porquê da dor de cabeça, do Sim. porquê da gastrite, do porquê que ela não está dormindo, do porquê que ela está mais irritada do que o normal. E assim sucessivamente, como, não, mas foi isso. Ela tem dificuldade, inclusive, ela própria de dizer, De não, eu estou sinalizar. estressado. Uhum. Sim, o que está acontecendo é demais. O ambiente que eu trabalho não é um ambiente bom, é um ambiente hostil. Ela às vezes tem muitas dificuldades de assumir isso, Uhum. né? Então ela fica buscando, e essa busca dos paliativos, ela responde um pouco essa também nossa busca por uma solução rápida. Já que o mundo Isso. é tão rápido, eu não me dou o direito de ficar doente. Me Então dá eu aí um preciso medicamento solucionar. bem forte que eu resolva de uma vez, né? Isso, É. exato. Então, se eu tiver uma gastrite, ok, isso tem uma medicação externa, e aí a gente começa, né? O remédio, ele existe para remediar, né? Ele atua na consequência, não na Sim. causa. Então, eu vou lá, o remedinho para gastrite é X, eu tomo, e era isso. A ação que eu preciso fazer é de ir na farmácia, comprar e tomar todos os dias lá, ao longo de Uhum, X dias, uhum. né? A dor de cabeça, a mesma coisa. Quando a gente está falando de estresse ou de ansiedade, isso muda, porque por mais que eu possa tomar um remédio como paliativo para me ajudar naquele momento, Ou pelo menos se fazer eu não. aquela virada de chave, né? Pelo Isso, menos. exato. Uhum. Se eu não mudar a minha forma de viver e trabalhar, se eu não começar a ter um estilo de vida que dê suporte a esse ambiente, Vai continuar. esquece. Tu vai cada. E aí é aquilo que eu normalmente vejo, né? Tu começa com uma dosagem baixa de uma medicação, e como você não trabalha, você só tá ali nessa questão, o remédio vai fazer o milagre, você vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, às vezes, você começa com a dosagem lá
0,25 ou 25 miligramas de alguma coisa, quando você está em 250 e não tem mais não aquela tá funcionando. Exato, e você tem que partir para uma outra medicação muito mais forte, né? Por quê? Porque nós ainda terceirizamos essa cura. Né? E quando a gente fala de saúde mental, esse processo ele é interno, ele começa com a gente, né? Com um compromisso conosco. E nós ainda estamos e acreditamos que a gente precisa terceirizar para um outro ou para algo externo que possa vir e curar, né? Ah, tô curado, tô pronto, posso voltar a trabalhar e produzir e fazer. E me diz uma coisa, assim, eu fico pensando, né, no final das contas, o lado bom, bem entre aspas, né, dessa pandemia, que a gente chegou num limite em que precisa se olhar, né? E eu queria te perguntar, assim, de exemplos positivos, o que as empresas estão fazendo para gerenciar o estresse nesse momento ou nos últimos anos que tu tem acompanhado? Quais são as práticas que tu vê que tem funcionado, vamos dizer assim, no meio corporativo? Então, o que eu tenho visto, assim, né? Eu acho, desde o ano passado, existe uma preocupação maior, inclusive, das empresas em criar, de fato, um programa de saúde mental, né? No sentido, assim, de bem-estar e qualidade de vida, porque às vezes saúde mental, às vezes pesa, né? Sim. Mas, ok, que dê conta e dê suporte para as pessoas que estão ali, porque a gente sabe que pessoas felizes produzem mais, né? Esse é o fato. E também eu acho que isso cresceu devido a um alerta, né? Se a gente olhar há muitos anos atrás, o afastamento por questões de trabalho, doenças de trabalho, eram problemas ali que você tinha de operar alguma coisa, alguma máquina, né? Era um afastamento por alguma questão física, né? Palpável, era físico, era uma perna, era um braço, era alguma coisa. Se a gente olhar nos últimos 10 anos, dentro do INSS, os afastamentos por motivo de trabalho, a terceira maior causa está relacionada a doenças psíquicas, né? Depressão, síndrome de burnout e transtornos de ansiedade. Inclusive de afastamento definitivo, né, Carol? Isso é um custo, isso também é custo, né? Para aquele empresário que acha que é bobagem, que é vitimismo, está começando a bater no bolso isso também, né? Exato. E a gente começou a ter, inclusive nos Estados Unidos, isso já tem pesquisas, né? Porque nos Estados Unidos o sistema de saúde é bancado pelas empresas e é particular, então existe, inclusive, qual é o custo, quanto que a empresa realmente arca com aquele funcionário que está indo em diversos médicos e precisa de procedimentos e tal, mas no Brasil começou-se, inclusive, a estudar o custo desse afastamento por doenças psíquicas, né? Por questões emocionais. Então, isso já é um avanço, porque ajuda, novamente, a tangibilizar o custo desta questão, desse desequilíbrio emocional dos colaboradores para o resultado final dessa empresa, né? Claro. Para a evolução dessa empresa, não é nenhuma questão de resultado financeiro, mas eu sempre digo, né? A empresa existe para gerar riqueza, então a gente não pode escapar disso e não pensar disso, mas também o custo da evolução, do futuro dessa empresa, né? De olhar criativamente o mercado, de tomar decisões mais confiantes e assertivas, de colaborar com a comunidade, tudo isso acaba sendo prejudicado com os seus membros e líderes, por exemplo, num quadro de estresse. Então, a gente tem uma preocupação, esse crescimento da preocupação com isso. Com a pandemia, tem muitas empresas começando a desenvolver esses programas, né, de saúde mental, enfim, de bem-estar e qualidade de vida, e saindo um pouco daquilo que a gente conhece muito bem, que são as salas de descompressão, né? Durante muito tempo, assim, gerenciar o estresse é você ter uma sala lúdica, colorida, linda, cheia de almofadas maravilhosas e jogos, e ali é a sala de descompressão. Sala de descompressão, ela é importante, mas ela é um passinho, né, Liz? Assim, né? Não adianta, assim, tomar ela é uma massagem no fim da semana, né? Isso, exato. Não, o cara se mata trabalhando no andar de baixo, aí ele sobe para o andar de cima para poder jogar videogame. Não dá, né? Exato, né? Então, não é por aí, né? Então,
E tem muita empresa que acreditava assim, né? Ah, não, mas eu tenho um ambiente desse tipo, então eu estou colaborando. E, na verdade, se a gente parar para pensar, esse gerenciamento de estresse e ansiedade, ele requer um ambiente diferente, né? Um ambiente que busque mais pela colaboração, pela cocriação, pela ajuda mútua, inclusive, dos pares. E o fato é que isso tem muito a ver com a cultura organizacional, né? Claro. Então, quando a gente está dizendo de assim, quais são as iniciativas, eu acredito que você começar a ter um suporte profissional para os seus colaboradores é um fato. bom Muito começo, do trabalho, né? que eu faço é esse, né? De fazer a gestão do estresse, muito voltado para líderes e junto à gestão da performance, porque, óbvio, uma coisa anda junto com a outra. Mas ele é metade do caminho, né? Eu preciso, junto com esse trabalho, começar outro que é de mudança dessa cultura organizacional, pensando muito, primeiro, no nível de exigência que a empresa tem com os seus colaboradores, né? O nível de exigência ele é condizente com o que a pessoa pode entregar, porque que o mundo ele está altamente exigente, mas eu tenho que olhar para a minha força de trabalho e pensar que essas pessoas são seres humanos, elas não são robôs. Claro. Né? E então, acabou aquele argumento de tu sai, eu tenho outros 10 ali esperando para ocupar tua vaga. Não existe isso. Exato. E isso funcionava na década de 80, né? Exatamente, exato. Então, eu preciso justamente também ter essa visão, né? De, será que a carga não está excessiva, né? De trabalho? O tipo de orientação, assim, as pessoas que trabalham dentro dessa empresa, elas têm claro qual é o norte, né? Do trabalho delas, quais são as expectativas. Essa empresa tem uma cultura de feedback, que é algo que, assim, se a gente falar em feedback é velhíssimo, né, Lise? Agora tem muitas e muitas empresas que não conversam, né? Mas, Carol, e aí me chama uma atenção uma coisa, assim, por exemplo, implementação de cultura de feedback e desempenho é um dos meus programas mais antigos, tem mais de 20 anos. E é o programa que eu menos implementei nas empresas. Porque as pessoas diziam, não, feedback, faz um treinamento de comunicação. Né? E elas é como se tivesse um medo, assim. Agora eu estou tendo a honra de fazer um projeto de implementação de cultura de feedback e desempenho numa empresa. E, poxa, foi muito legal, porque a empresa assim, tão consciente que disse, não, a gente quer um trabalho de médio prazo. Então, nós vamos trabalhar 9 meses no projeto. Sabe? Não é aquela coisa, um treinamento de 8 horas e estão prontos para fazer. Ninguém fica pronto para fazer. E ninguém. Eu estava te ouvindo, assim, e eu acho que essa resistência, ela vale para tudo, assim. Eu acho que nós estamos bem no meio da transição de transformar os nossos recursos humanos em recursos realmente humanos. Porque até então eram recursos somente, entende? Porque, assim, eu tenho certeza que tu já passou por isso também, muitas vezes. Tu entrar numa empresa e o líder dizer, eu quero autonomia, eu quero que batam aqui e me incomodem. Eu prefiro puxar, como é que é? Eu prefiro puxar do que empurrar, e não sei mais o quê. E aí, então, tu faz um trabalho voltado para a autonomia, movimenta esse grupo, o faturamento aumenta, mas a pessoa diz, não, acho que tinha que ir com mais calma, o pessoal aí não está entendendo muito bem, estão querendo dar sugestão onde não pode, ou seja, onde começou a mexer no meu domínio, às vezes a empresa dá um passo para trás. Então, custa muito caro contratar gente boa, né? Então, contrata essas pessoas muito boas e não dão espaço para elas desenvolverem o que elas foram contratadas para fazer. Exato. E isso não tem como não gerar estresse, né? Imagina, não tem como não gerar. Tem uma frase, infelizmente, eu não vou poder dizer de quem é, porque a gente... Uma que eu acabo esquecendo e tu lê tanta coisa que tu já não sabe mais se a frase de quem é a frase. Do meu plano. Mas o fato é que a frase não é minha. Né? Mas, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre me lembro, que é: a gente precisa permitir que as pessoas tragam mais de si mesmas para o mercado de trabalho, sem que elas se deixem um pouco no porta-malas do carro quando o trabalho começa. E, no final das contas, isso é o grande causador do estresse, né? A gente vê pessoas fantásticas na sexta-noite, ao domingo, com diversos talentos, habilidades, e o cara se transforma. Chega segunda-feira, ele é um fazedor de tarefas.
como pode uma pessoa que é criativa, tem uma baita iniciativa, uma vibração, uma energia enorme no final de semana, e chega na segunda-feira, essa pessoa vira um mero fazedor de tarefas. É muito triste isso, guria. E assim, ó, isso é culpa de muito guru que precisa entender, né, que tem que parar de dizer nas palestras que a gente desliga o botão da vida pessoal quando entra na empresa. Não existe, ninguém achou esse botão até agora. E, tipo, isso criou uma cultura tão cruel, né, com as pessoas, que daí, então, eu tô com um problema com um filho doente e eu preciso manter a mesma motivação. Imagina o tanto de energia que essa pessoa tá rasgando para manter isso, sabe? Quando não teria problema algum dizer, pessoal, se eu vou ficar um pouco mais quieto hoje, não levem a mal, tô com meu filho doente, ponto. Consegui trazer para fora, quero ficar mais quieto, tudo certo. E isso vai permitir com que ela, inclusive, possa produzir melhor, né? Mas óbvio. Esses dias eu estava justamente preparando uma série, né, para o meu canal do YouTube que fala sobre os inimigos ocultos do líder. E num desses vídeos eu estava justamente falando sobre que liderança requer, entre várias coisas ali que eu estava citando, mas uma delas é entender o momento de vida dos seus liderados. Poxa vida, né? E isso faz toda a diferença, né? Quando a gente fala no momento que eu preciso olhar mais para as emoções, mais para as questões psíquicas, que o emocional cascateia para o físico, e isso atrapalha a produtividade, pensamento, tomada de decisão. E assim, isso não é o achismo, né, Lise? Porque a neurociência mostra o que acontece com o cérebro de uma pessoa estressada, né? Ela sai da zona inteligente, vamos pensar assim, né? Do neocórtex, e ela vai lá para o cérebro reptiliano, que eu tenho 5 funções no cérebro reptiliano somente. Essa pessoa vai produzir mais estando neste cérebro? Não, ela vai reagir. Ela a resposta dela vai ser reação, né? E aí acontece o que a gente vê e que é tão difícil das empresas terem esse tipo de indicador, que é a questão do aumento do presenteísmo, né? Que é a pessoa tá lá, sentadinha na frente do seu computador, mas a produtividade dela é zero. Ela produz muito pouco, ela acaba ficando desatenta, né? Ela não consegue ter clareza e amplitude de visão para poder realmente desempenhar o seu trabalho. Mas ela tá o quê? Ela tá lá, sentadinha, na frente do seu computador, eu costumo dizer, ela tá com a bunda na cadeira. Com o botão desligado, né? O botãozinho tá desligado. Exato. E a gente tem que começar a ver que se eu tenho uma empresa, se eu tenho a gestão de uma empresa, se eu sou um líder, enfim, eu tenho que parar de me preocupar com bunda na cadeira, né? Eu tenho que me preocupar em ter pessoas felizes, entusiasmadas, fazendo aquilo que elas estão fazendo, que aí sim eu vou ter criatividade, eu vou ter iniciativa, eu vou ter produtividade e eu vou ter resultado no final dessa curva. É quase lógico, né, Carol? É quase lógico. Exato. É quase lógico, mas infelizmente ainda não tão lógico. Não tão concreto. É muito doido isso, assim. E eu acho que nós estamos num momento em que, como essa mesmo a pandemia colocou luz nisso, acho que a gente também vai conseguir ampliar pelo menos as discussões e vai, assim, o espectro de empresas que também estão olhando para isso vai aumentar, tenho certeza disso. Sim, exato, com certeza, porque esse gerenciamento de estresse e ansiedade, ele passa por essa mudança da cultura organizacional, né? Por esse clima interno, né? Também um clima acolhedor, né? Um clima justamente, eu costumo dizer, um clima onde a empresa tenha um senso de comunidade dentro dela. Perfeito. Né? Isso é que vai dar respaldo, porque estresse todos nós estamos vivendo. E vamos continuar vivendo, porque o estresse, num tipo de relacionamento saudável, o estresse e a ansiedade, eles são necessários. Eles é que nos fizeram evoluir, vão continuar fazendo com que a gente evolua. O problema é que nós temos tantos gatilhos estressores abstratos hoje, né, no mercado de trabalho, que a gente não sabe mais o que não é estresse. Então, a nossa forma de viver e trabalhar hoje ela é estressante. E a gente, muitas vezes, não sabe como viver fora desse padrão estressante. Sim, e daí acaba trabalhando, tipo, num modo de segurança, aquele do computador, né? Tipo, faz só o básico para não gerar muita dor, né? Isso, exatamente isso. E já pensou, né?
Já pensou que louco a gente viver trabalhar num lugar que seja positivo e que tenha uma energia boa e que eu me sinta produtivo? Oh. Coisa, né? Exato, mas seria muito louco isso. Seria muito pirado, né? Mas e é isso que precisa se pensar, né? Então, assim, tem algumas iniciativas, sim. Eu acho que a gente já deu um salto de sair das salas de descompressão e empresas terem profissionais, né? Terapeutas organizacionais, psicólogos, enfim, dando suporte para a sua equipe, que a pessoa possa ligar, falar, ou ela tem um encontro presencial, enfim, para aliviar porque quando tu pega o estresse no início é muito mais fácil, né? Mas quando tu já pega pessoas com um síndrome de burnout, com síndrome do pânico, é muito já é mais difícil, né? Claro. Porque provavelmente essa pessoa vai ter que ser afastada, né? Então, e não é só o custo financeiro, mas é a perda desse conhecimento por um longo período, né? E a pessoa também vai ser afastada do seu trabalho. E se a gente pensar no grande significado de trabalho não já deixou de ser o lugar onde eu faço dinheiro, mas ele é o trabalho o lugar onde eu me realizo, onde eu sou efetivamente, de fato, através do meu trabalho, né? Então, pode falar. Nesse sentido. Não. Então, por isso que a gente precisa começar a ter um olhar diferente sobre essas questões emocionais, né? E me diz uma coisa, para a gente fechar, né? Eu tenho certeza que as pessoas estão ouvindo e estão concordando com tudo isso, né? Espero que alguns líderes nos escutem também. E provavelmente uma das dúvidas que vai surgir é: legal, Carol, eu já entendi que eu tenho um nível de estresse que eu preciso gerenciar, e por onde eu começo? O que eu posso fazer imediatamente, assim, para começar a trazer um olhar para uma vida mais leve mesmo? Então, assim, 2, 3 dicas básicas que quem está nos ouvindo possa, desses 3, 4 minutinhos finais aí, aplicar depois de assistir. Sim. Então, Lise, eu estava pensando aqui, quando estava formulando a pergunta, sobre dicas, né? Eu acredito que uma das grandes questões é a gente fazer mais daquilo que nos faz feliz. E isso parece muito clichê de falar, mas o fato é que quando o meu estoque daquilo que preenche a minha essência, ele está bem nutrido, eu tenho mais força, eu tenho mais resiliência para enfrentar os desafios. Porque se a gente olhar justamente assim, resiliência é um dos antídotos para o estresse e ansiedade, né? E quando eu falo em resiliência, eu estou falando num sentido amplo e num conceito novo, não só de apanhar sem cair, que é o que todo mundo vive falando, mas o conceito de resiliência ele ampliou e evoluiu muito. E para eu ser resiliente, eu preciso estar ancorado num sentido, num para-quê muito grande. E eu só vou estar ancorado nesse para-quê muito grande se eu estiver nutrindo aquilo que me faz bem, a minha essência, o meu ser autêntico, o sagrado que habita em mim, né? Então, eu preciso justamente ter isso. E o que é, né? Eu sempre digo, quando você está desempenhando uma tarefa que você se sente muito bem, ou que você sente assim, por que eu fiquei tanto tempo sem fazer isso? Né? Você sabe que durante a pandemia eu gosto ainda, né, de pedalar. Assim, uma das coisas que mais me desestressam é pedalar. E lá no auge da pandemia, eu tive um pouco de receio e eu parei de pedalar na rua. E quando eu voltei, parece literalmente, assim, a sensação é que muitas de mim estavam pedalando, se reconectar. sabe? Muitas, porque eu estava precisando me conectar com essa essência que estava aprisionada. E a gente aprisiona muito, né, a nossa essência no dia a dia. Então, fazer mais coisas que permitam a gente flutuar, eu digo, né? Que permitam a gente fluir, inclusive, e achar que a vida é 100% maravilhosa. Porque quando a gente está nutrindo a essência, a gente tem uma certa dificuldade, inclusive, de olhar os problemas com aquela carga mais pesada, né? Sim, porque então, a gente sabe que a gente pode dar conta daquilo, né? Exato, exatamente. Tenho energia para aquilo ali. Exato. E mais, a gente sabe que
os problemas fazem parte da vida, né? E que nada é tão pesado que a gente não possa dar conta, e isso é uma máxima muito, muito verdadeira. Só que se eu não tenho esse estoque lá preenchido, né? O que acontece? No primeiro desafio, eu vou cair, porque provavelmente a minha autoestima, a minha autoconfiança também vai estar debilitada, né? Então, eu vou ter dificuldades de lidar às vezes com uma situação que nem é tão difícil assim. Sim. Então, o primeiro ponto é isso, né? E aí, aqui, a minha dica é como é que eu acho algo que nutre a minha essência? Experimente. Hoje em dia, a gente tem tantas coisas, assim, o excesso de informação, ele é bom e ele é ruim, né? Mas, assim, o lado bom é que você pode buscar muito e testar e experienciar, buscar coisas que você fazia na sua infância, que daqui a pouco você deixou de fazer porque cresceu, porque não teve mais tempo, né? Buscar isso e trazer agora para a vida adulta, né? E testar e ver se faz sentido ainda, ou se não faz, enfim, eu acho que é testar, experienciar. E tem tanta coisa agora disponível, né, na internet, principalmente com a pandemia, né? Poxa, tem uma aula de dança com uma dançarina que tu conhece, que mora no exterior, ela está dando aula hoje online. Uma aula, ontem eu comentei com uma turma do Revolução Amorosa, uma das meninas contando que a professora dela de canto começou a dar aula online, né? Então, quantas coisas tem aí à nossa disposição que a gente não precisa nem sair de casa, né? Sim, não, é só se conectar e achar alguma coisa e muita coisa gratuita também, antes que alguém diga, mas isso custa dinheiro, sim, né? Tem muita coisa gratuita, tem muita oferta de conteúdo gratuito e conteúdo bom, né? Então, a gente também é só procurar, né? Exato, a questão é querer, né? Querer experienciar, ter a curiosidade, aquela da criança, de buscar e daqui a pouco se surpreender com algo que faz muito sentido, né? Eu diria que uma outra questão também é trabalhar muito a atenção plena. Muito dos nossos problemas, o que nos impede de sermos leves, né, diante de períodos turbulentos, é que a nossa mente está sempre no futuro. Aqui é um assunto mais profundo que eu vou falar, mas assim, a gente tem que parar de achar que nós somos a mente, as emoções estão num outro cantinho, o corpo físico e o espírito tudo desintegrado. Não, esse paradigma da separação, ele não existe, né? Sim. A gente tem que quebrar isso e começar a entender que nós somos únicos. E quando a gente entende isso, a gente começa a ter um trabalho justamente de se desidentificar dessa mente barulhenta, dessa mente pensante. E a atenção plena ajuda isso. A atenção plena ajuda com que a gente possa ser observador desse processo mental e dessas emoções. E entender que tá tudo bem eu me sentir assim, eu não preciso negar isso. Sim. Né? Que eu posso acolher essas sensações. Então, trabalhar, fazer treinos de atenção plena, de mindfulness, utilizar muito. Hoje em dia tem, inclusive, aplicativos para você respirar de formas diferentes. E eu costumo dizer que a respiração, ela indica o quanto de vida nós conseguimos colocar para dentro da gente. Então, se a minha respiração está curta, quer dizer que eu não estou fluindo como eu deveria com o que está acontecendo, né? E um dos indicadores, inclusive, de estresse é aquela respiração do cachorrinho, né? Aquela pessoa que tu fala e tu vê que o peito dela sobe e desce, porque é a respiração curtinha. Então, ter acesso a um treino de atenção plena e utilizar, e o bom é que a atenção plena você não precisa de um lugar específico, você não precisa de muito tempo para praticar, você não precisa nem estar de olhos fechados, né? Começando por aí, você pode praticar em muitos momentos, quando você está dirigindo, quando você está em casa, quando você está trabalhando, você pode justamente utilizar, isso vai te ajudar a ficar mais no presente e a reduzir os problemas, né? Porque quando ele fica na mente, ele vai aumentando e virando o grande monstro. E uma terceira questão que me ocorre justamente se dê o direito de ter períodos de recuperação, né? Muito, muito do estresse é porque a gente vai emendando uma coisa na outra e a gente vai achando que se a gente não fizer agora, e se a gente não der conta agora, e se eu não levar esse trabalho para casa para adiantar ele no final de semana, eu não vou dar conta, eu não vai, sabe?
E aí o que acontece? A gente vai empilhando, tudo bem, num Uhum. momento o meu corpo dá um jeito de se adequar, no segundo momento as nossas barreiras lá já não conseguem, ele falha, e quando eu vejo, eu tô com um estresse crônico, né? E o Uhum. estresse crônico é a porta de entrada para um burnout futuramente uma depressão e assim por diante. Então, eu preciso me dar o direito de, depois de um período crítico, e que a gente sabe que a gente tem períodos de muito trabalho e tá Poxa. tudo bem, Uhum. né? Mas eu sei que depois desse período, eu preciso ter aquele momento assim, ó, de no mind, né? Não vou usar a Uhum. mente, eu vou ler um livro de romance bem melado, vou ver um filme de ficção impossível, sabe? Ou eu vou simplesmente caminhar em meio ao verde, vou dar uma viajada. Enfim, e aí a gente volta para o primeiro, né? O que fazer, o que faz sentido, mas ter esses períodos de recuperação e sair dessa lógica do robô, né? De que não, eu preciso, então eu trabalho Uhum. 24 horas por dia, É, mesmo quando eu estou dormindo, e requer assim até por um diante. pouquinho de coragem, até de questionar o status à tua volta, né? Eu acho que esse é um ponto Exato. também, né? Então, Uhum. e às vezes a gente só faz isso quando está realmente doente de verdade já, né? Exato. Tanto é que se tu parar para pensar, muitas pessoas, né, estão naquele ritmo frenético já há muito tempo trabalhando e dizendo para si mesma, eu preciso parar, eu estou muito cansada, Aí eu quebra o escutei isso, pé, aí quebra o pé e para de quebra o pé, propósito. fica doente com uma semana em casa, Aham, né? aham. Por quê? Acontece Porque alguma estava coisa. pedindo, né? Estava pedindo e o corpo disse, não, vamos dar um jeito de parar então, já que tu não para sozinho, né? Exato, tipo assim, já que tu não para, vou acontecer alguma coisa, É, o né? corpo é Então, sábio, né? exato, exato. E eu É. sempre digo assim que a doença, o sintoma, ela não é ruim. É uma mensagem de desequilíbrio que está vindo. A gente precisa saber escutar que mensagem é essa, Quanto né? mais rápido tu escutar, mais rápido tu resolve, né? Exato, com certeza. Ai, Então, eu Carol, diria que essas três assim que me sim, ocorrem, que eu acho que é uma coisa que as pessoas podem estar ao alcance, né? sim. Óbvio, precisa sim ter compromisso consigo. Uhum, E um pouquinho da rodinha do hamster, sair da automatização do que todo mundo, eliminar o sentimento de culpa que vem. Mas por que sim. eu não estou trabalhando? Por que eu devia estar fazendo isso? E olhar um pouquinho para si, porque isso também vai gerar esse resultado que você busca no trabalho, né? Ai, maravilha, Carol. Dava para falar o dia inteiro, né, sobre isso, do assunto que nós Sim, duas gostamos muito, né? E sim, eu sou apaixonada por essa Uhum. área, assim, é uma E área que eu gosto muito. sim, e te agradeço muito a tua presença. Antes de tu fazer um tchauzinho final, quero agradecer a participação de todo mundo, de ter assistido. Por favor, comentem, compartilhem com quem vocês acham que faz sentido ouvir essas palavras. E em breve a gente se encontra em mais um Conversas que Revolucionam. Carol, um tchau final aí para a turma. Gente, foi excelente. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, compartilhamento, deixem os comentários, que eu vou adorar dar uma olhadinha aqui nas redes da Lise e saber o que vocês acham e pensam a respeito do assunto. Maravilha. Muito obrigada, Carol. Até uma Obrigada, próxima. Lise. Até. Tchau, tchau. Tchau.